Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você está feliz? Você está bem? Está tudo certo com a sua vida? Está tudo bem? Eu creio no cuidado de Deus de tal forma que Ele promove situações, circunstâncias para que a gente possa aprender, para que a gente possa conectar situações, momentos, e a gente possa saber que é Ele que está cuidando. E Deus cuida de todas as coisas, né? O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, com muito apreço, o Senhor tem olhado para as nossas causas, as nossas necessidades. O Senhor tem olhado para tudo. Deus não deixa de olhar absolutamente, Ele não deixa de olhar e de atentar para cada uma das nossas demandas, necessidades. Deus sabe de todas as coisas. E isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade. Deus sabe de todas as coisas. Então fala para alguém que está perto de você e diga: Deus sabe de tudo. Fala para essa pessoa assim: descansa o coração, que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Eu sei que você, tanto você que está aqui na igreja presencialmente, quanto quem está acompanhando à distância pela transmissão ao vivo, obviamente que você tem pessoas da sua casa, família, pessoas que são importantes para você. Sabe que eu vejo que é muito importante nós cumprirmos um papel que Deus espera que nós possamos realmente realizar, que é orar pelos nossos, que é apresentar ao Senhor a nossa família. Naturalmente que a nossa oração não é somente voltada para a nossa família biológica, mas a nossa família cristã, né? Orar uns pelos outros, isso é um princípio das Escrituras. Mas amar a alguém da sua casa e expressar o cuidado e atenção em oração por essa pessoa, isso é muito especial. Sabe que desde ontem eu deixava o Senhor ministrar ao meu coração a mensagem que nós vamos tratar nessa noite, e o Senhor me levava ao entendimento de que a gente precisa fazer uma coisa hoje, e eu acredito que dá para a gente fazer isso. Então, onde você estiver, se você puder pegar o seu celular, não tem problema pegar ele agora, então pega o seu celular, envia uma mensagem para alguém da sua família, especialmente alguém da sua família. Eu desejo que seja assim hoje, pelo menos hoje a gente faça dessa forma. Escolhe alguém da sua família, tá? De repente alguém que está aqui, mas especialmente quem não está. Especialmente quem não está. Manda uma mensagem para essa pessoa e diga para ela assim: o texto vai ser muito parecido. Então coloca assim para essa pessoa, diga assim: eu estou na igreja orando por você. Faz isso, fala isso para essa pessoa. Eu estou aqui na igreja, estou orando por sua vida, estou orando por você, estou orando pela nossa família, estou orando pela nossa vida. Mas fale isso para essa pessoa, para ela saber que você se importa, que a sua família é algo de especial, algo expressivo, e que Deus colocou você nessa família para você fazer diferença. Então acho que dá para você mandar uma mensagem para essa pessoa e sinalizar para ela o quanto você tem colocado a vida dela, a vida da sua família diante de Deus, em nome de Jesus. Quando você fizer isso, dá um sinal para mim, que é para eu saber quem já fez, para ver quanto tempo mais a gente espera. Acho que a maioria já fez, né? Amém, glória a Deus. Senhor, nós fizemos, meu Senhor, algo nesse início, Pai, de mensagem a ser ministrada, mas compondo todo esse tempo de culto, de adoração ao Senhor, nós fizemos algo, Senhor, que nós entendemos em Ti, Pai, que era necessário sinalizar para alguém importante da nossa família, alguém, Senhor, talvez até alguém distante, ou alguém que não esteja com o coração tão alinhado à vontade do Senhor, não esteja tão fervoroso em Tua presença, mas era necessário que nós fizéssemos isso e lembrássemos essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela é expressiva, a ponto dela ser lembrada nesse tempo de oração, de dedicação, de envolvimento, de imersão, de mergulho na Tua presença, para que essa pessoa saiba, Senhor, que ela é alguém de valor inestimável, e que tê-la, Senhor, compondo a nossa família, porque cada um fez isso mandando uma mensagem para um ente querido. Então, para que essa pessoa soubesse o quanto é importante tê-la como parente, talvez tenha sido para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um primo, para um tio, não importa, mas alguém que sem dúvida alguma, recebendo essa mensagem, está entendendo que o valor dela transcende até mesmo a percepção que ela tinha a respeito, que ela imaginava a respeito dela mesma. Então isso mostra, Pai, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é preciosa, e o quanto também o Senhor espera que nós sejamos esses instrumentos de transformação, vetores de mudança de vida para as pessoas da nossa família, mas também para a nossa sociedade, Pai.
para o nosso círculo de relacionamento, ó Deus, seja em casa, trabalho, vizinhança, tantas e tantas pessoas que compõem, Pai, esse grupo tão grande de pessoas que estão ao nosso redor, que nos acompanham, que vivem, Senhor, um pouco da nossa vida, e nós vivemos um pouco da vida delas, mas o quanto é importante elas saberem o valor que elas têm. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos, Pai, em Tuas mãos tudo o que o Senhor preparou para essa noite. Todas as coisas, Pai, que o Senhor preparou nessa noite, tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glória, tudo, Pai, é para declarar a excelência, a majestade, ó Deus, o Teu senhorio, o Teu governo, tudo, meu Senhor, aponta para o Teu reino, aponta para a glória do nome de Jesus Cristo. E é em Ti, Pai, que nós firmamos o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e temos no Senhor, ó Deus, o nosso porto seguro. O Senhor é a nossa segurança, Pai. Muito obrigado por nos direcionar, e muito obrigado, Pai, porque o Teu Espírito ministra aos nossos corações. Cremos que nessa hora o Espírito de Deus, que é livre, ó Deus, e a vontade está em nosso meio, o Espírito de Deus está ministrando aos corações de quem liberalmente se sensibiliza e abre esses corações para que o Senhor possa ministrar. Que a ministração, Senhor, seja do Teu Espírito. Palavras serão ministradas, meu Senhor, um direcionamento será apresentado, mas tudo, Senhor, precisa passar pelo crivo do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus tem a liberdade em nosso meio e fala aos nossos corações segundo a vontade soberana do Senhor, para que a excelência da glória seja exclusivamente de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, e Ele reine sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E agora a gente abre o texto que está em 1 Reis, 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 8. 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo de número 8. Se você encontrar, diga amém. Então acho que a maioria também encontrou. Vamos fazer a leitura. O texto diz assim: levantou-se, pois, e comeu. Claro que esse texto está falando de Elias, profeta Elias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta
em teu lugar. Você pode se assentar, pode glorificar Deus e pode tomar o seu assento, para que a gente converse a respeito de como Deus cuida de nós nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos mais complexos. Quantos de nós atravessamos momentos mais delicados, circunstâncias que a gente não deseja? Isso faz parte da vida, isso faz parte da nossa jornada. Ninguém no Evangelho pode dizer que a sua vida é um mar de rosas, é apenas, não é a realização, é como se pisasse em favos de mel. Não é bem assim que a coisa acontece, não é dessa forma que funciona. E muitas vezes nós passamos por dissabores, momentos difíceis. E muitos desses momentos difíceis nos fazem olhar para nós mesmos como se não fôssemos coisa alguma. Pode observar que a leitura emocional das pessoas, quando elas estão num bom momento com Deus, é completamente avesso, diferente daqueles momentos em que ela está mais vulnerável, que ela está mais suscetível a desistir, a jogar tudo para cima, não é? A abandonar o chamado, o propósito. Você sabe disso, que quando nós estamos bem, quando tudo está dando certo, quando as coisas estão acontecendo, a gente dá um sorriso de orelha a orelha, a gente tende um baita de um sorriso, a gente glorifica com muita facilidade, a gente enxerga Deus em tudo e a gente entende que nada fugiu do controle de Deus, né? O natural do ser humano é acreditar que Deus está no controle porque está tudo dando certo. E quando as coisas não dão certo como a gente espera, às vezes a gente acha que tem alguma coisa desorganizada, a ponto de que uma parte das pessoas acaba dizendo que isso é ação do diabo. Então as pessoas não estão acostumadas a viverem o ajuste de Deus, o aperto do parafuso de Deus. As pessoas não estão acostumadas. Quando elas precisam passar por algum aperto de parafuso, normalmente acreditam isso ao diabo, não é assim? Então acontece alguma coisa, Deus está ajustando o parafuso, a pessoa diz assim, isso é o diabo, não é? Isso é Satanás, é o rabo do cão que passou. Normalmente as pessoas acreditam ao inimigo quando as coisas mais difíceis nos alcançam, mas tudo isso faz parte sim, e pode fazer parte sim, da forma como Deus trabalha. O modus operandi de Deus é também nas provações. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele quando for provado. Veja, bendito seja, não é? Bem-aventurado é aquele quando for provado. Então, quando a Bíblia começa dizendo bendito ou bem-aventurado, está dizendo assim, olha, é coisa boa ser provado. Ser provado é importante, porque ser provado não diz respeito só a atender à vontade da nossa alma. A vontade da nossa alma é que a gente não precise ser provado em nada. Aliás, receber tudo de mão beijada é o que a maior parte das pessoas deseja. Então, receber alguma coisa de mão beijada. Receber alguma coisa sem ter uma correspondência em troca. Quando você olha para a sua rotina de vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, por exemplo, é claro que se você perguntar para alguém assim, você gostaria de receber um mês de salário sem trabalhar? A pessoa alegremente, sorrindo, diria para você assim, sim, eu gostaria de receber um salário de um mês inteiro sem trabalhar. Mas você sabe que a correspondência do salário é aquilo que você faz para merecê-lo. O seu salário é o merecimento, é o mérito daquilo que você faz. Aliás, é por conta do salário, o mérito do homem, que o homem herdou como a herança, naturalmente, herdou a herança. A herança do homem é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E por isso que a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida. Dom gratuito é como alguém que nos proporciona ter alguma coisa que a gente sequer fez o mínimo esforço para ter. É por isso que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós. Não temos graça por merecimento, nós temos graça apenas pela graça. Nós temos a graça apenas pelo amor de Deus. Aquilo que a gente fez, que a gente mereceu, foi o pecado. E recebemos um salário correspondente. O salário correspondente do pecado é a morte. É a morte. Mas voltando para aquele contexto de que as pessoas, quando elas olham para os momentos mais difíceis, para as situações mais complexas, elas tendem a achar que é uma derrocada, que é um precipício, a ladeira abaixo. E normalmente as pessoas reagem de uma forma diferente da que reagiriam se estivessem vivendo bons momentos. Vamos falar de Elias, porque Elias, nesse momento que a gente lê o texto, a gente está falando de um tempo que nem parece o Elias que há algum tempo atrás, alguns momentos atrás, estava declarando, estava estabelecendo, estava fundando, estava consumando, através da sua boca, declarando profeticamente que descesse fogo dos céus. A gente está falando de dois momentos de Elias.
E eu não quero que você se desprenda da sua realidade para achar que Elias é como se a gente estivesse agora projetando na tela, projetando um outro tempo, uma outra época, e como se a gente estivesse vendo a vida dos outros. Isso seria meramente fofoca para nós se a gente estivesse assistindo somente a vida de Elias. Eu penso que é necessário que a gente se veja como Elias. Então, tudo que eu falar a respeito de Elias, entenda que é você, veja que é você, ou de alguma forma compare isso com a sua vida. Porque a gente está vendo Elias num tempo em que ele está dentro de uma caverna, ele está com medo de morrer, ele está enfusado dentro de uma caverna, não consegue fazer mais nada, não consegue ser mais o Elias que algum tempo atrás tinha dito: aquele que for Deus, desça fogo dos céus, mostre o seu poder, manifeste a sua glória e derrame fogo dos céus. E eu não sei você, mas eu entendo que essa é uma das passagens, não dá para a gente dizer que tem uma passagem que é mais profunda ou mais intensa que a outra, toda é a palavra de Deus. Mas eu entendo aos olhos do homem que enxerga as coisas sobrenaturais, entendo que esse é um mover sobrenatural absurdo. Essa é uma manifestação sobrenatural sem precedente. Fogo que caiu do céu. E quem fez isso foi Elias. Quem declara diante de profetas que declaravam deuses pagãos, aqueles a quem a Bíblia chama de Baalins, ou deuses de Baal, eram os deuses que compunham a adoração de quem se prostrava diante dessas imagens de escultura. Mas ali estava Elias como único profeta de Deus, e ele declarou: se o Senhor é Deus, mande fogo dos céus. E desceu fogo ou não desceu fogo? Desceu ou não? Então imagine você agora, deixa eu fazer esse exercício, momentaneamente esse exercício. Lembre de algum momento da sua vida que você se sentiu como Elias, naquele primeiro instante, quando ele disse assim: manda fogo do céu, manda fogo do céu. Eu não sei se você tem algumas lembranças desse tipo, ou se você viveu alguma coisa dessa natureza, mas assim, eu já tive momentos na minha vida que eu precisei pegar ônibus, não é? Hoje Deus nos honrou, a gente tem um carro, e quando precisa fazer alguma coisa, vai de carro e tal, mas não tinha. Não foi sempre assim, mas eu me lembro que indo para ponto de ônibus, às vezes eu saía atrasado de casa, precisava chegar no horário e dizer assim: Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, não me faz chegar atrasado do trabalho não. Quando eu chegar lá, o ônibus que a essa altura já passou, ele não vai ter passado. Ele não vai ter passado. Eu ia para o ponto do ônibus feliz da vida e dizia assim: não vai ter passado, não vai ter passado. Quando eu chego no ponto do ônibus, quem que aparece dobrando na esquina? O ônibus que se atrasou. E aquele era o momento em que meu coração se enchia de alegria, de júbilo, porque dizia assim: era mais ou menos como Elias quando pediu o fogo dos céus, né? Eu pedi para que Deus mandasse, não fogo do céu, mas ônibus virando a esquina. Senhor, se tu és Deus, manda ônibus virando a esquina. E o ônibus aparecia. Isso era um momento de alegria. Agora imagina, e é um momento de você se ver cheio de Deus, né? Que seja assim: meu Deus do céu, Deus se importa comigo, Deus está olhando para mim, não tem nada que eu faça que o Senhor não esteja com os seus olhos posicionados sobre a minha vida. A gente se sente mais perto de Deus. É assim ou não é? Ou eu estou falando alguma coisa que não faz sentido? Mas agora imagina um tempo em que parece que as coisas estão errado. Parece que a tampa da manteiga quando cai é para baixo. Tem dessas coisas? A bolacha com manteiga quando cai é para baixo. Tem desse tipo de situação. E a gente começa a olhar que parece que tudo é errado. Tudo é errado. Pior é quando alguma coisa indesejável acontece no mesmo dia que acontece uma outra coisa indesejável. Aquela coisa do não pode ficar pior do que está, mas fica. Porque aí parece que nada dá certo. E mais, quando não é somente em um dia, quando isso se estende por 2 dias, por uma semana, quando se estende por mais tempo do que aquilo que você não desejava, porque ninguém deseja passar por isso, mas pelo menos quando alguém espera e diz assim: vai passar, vai passar, vai passar. E é uma palavra de resiliência quando alguém fala para você: vai passar. Aliás, aproveita, fala para alguém que você não conhece a necessidade dela, fala para quem está perto de você e diga assim: vai passar, vai passar. Se não fizer sentido para ela, não tem problema. Não tem problema, se não fizer sentido não tem problema, tá? Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Então se essa palavra vai passar funciona para você, saiba de fato que vai passar. Porque não existem momentos ruins que durem para sempre. Não tem momentos ruins que durem para sempre. Mas eu vejo que até nisso nós somos provados. Até nisso Deus está aperfeiçoando a nossa personalidade nele. Por que aperfeiçoando a nossa personalidade nele? Para que a gente não seja parecido com a nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza, muitas vezes, ela é carregada do passado para os nossos dias. Sabe disso?
tem muito crente hoje que diz-se crente, mas ainda não se permitiu ser trabalhado. Ainda a velha natureza prevalece. O velho homem, a velha criatura ainda está viva. Quando a Bíblia fala sepultados com ele no batismo, a Bíblia declara um corte, um antes e depois na vida de quem entregou a vida para Jesus, de quem entregou o coração para Jesus. Sepultados com ele no batismo, que significa dizer que na hora que eu cumpri o batismo, por exemplo, e não é que seja algo pontual no batismo, preciso lembrar que o meu batismo, ele faz menção a viver uma vida em Cristo todos os dias. A gente não vai lembrar do batismo somente no dia literal em que nós descemos as águas. A gente precisa lembrar que o batismo ele é diário, ele é contínuo. Assim como defender a sua fé e confiar em Jesus, isso precisa ser diário, precisa ser contínuo. Daí a razão de ser necessário que a gente guarde a nossa fé para que ninguém perca a salvação. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu entendo que se perde salvação sim. Assim como a Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, eu creio que com o coração também se fecha a porta para a justiça e alguém passa a viver uma vida iníque, uma vida distante da direção de Deus. Então perde-se sim a salvação. Mas enfim, eu quero chegar exatamente num contexto onde alguém acaba vivendo um tempo de dificuldade tão grande, tão grande, tão grande, e que se deixa esfriar. E eu nem estou me referindo ao final dos tempos que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas eu quero trazer exatamente o entendimento de que quando nós estamos vivendo situações mais complexas, mais difíceis, naturalmente as pessoas tendem a desacelerar, tendem a minorar o seu grau de envolvimento, de intimidade com Deus. Não está dando certo, aí a pessoa vai, vamos lá, eu vou à igreja se der, eu vou orar se der, estou desanimado, estou desacreditado, as coisas não são da mesma forma, exatamente contrariando aquele outro cenário de alguém que está vivendo momentos tão expressivos, momentos tão alegres que diz assim, Deus está olhando para mim mesmo. Deus está olhando para mim, manda ônibus na hora que eu estou atrasado. Deus está mandando provisão. Eu estou andando na rua, encontro dinheiro no chão, é Deus que está me dando, né? Aí eu vou fazer alguma coisa aí, vou passar no torniquete, não tem troco, o cobrador diz, vai embora, pode ir tranquilo, não precisa pagar não. E aleluia, glória a Deus, está dando tudo certo, né? Assim, e às vezes a gente perde a oportunidade do tratar de Deus, do trabalhar de Deus. Deus conhece o nosso tempo também de crise, irmão. Deus conhece a nossa birra. Deus conhece a nossa malcriação. E eu não estou falando de rabo de cão, não estou falando de ação do diabo, não estou dizendo que o diabo puxou o tapete, que ele apareceu de chifre, tridente, rabo de serpente. Eu não estou falando disso, eu estou falando de momentos da vida que a gente precisa entender o ajuste do parafuso. Se nós fazemos isso ou não fazemos isso com filhos, fazemos ou não. Tem hora que tem que dar uma apertada no parafuso, tem horas que você dá liberdade para a criança fazer o que ela quer, se alegrar, mas tem hora que você dá uma trancada. E isso faz parte de um processo em que o amor prevalece. Literalmente, aí o amor prevalece. Então, é necessário que a gente seja trabalhado e tratado. Por que razão? É gratuito isso? É por acaso? Não, não é por acaso, nem é gratuito. É porque Deus trata com cada um de nós para que a gente possa alcançar a linha de chegada de forma que agrade ao coração de Deus. A gente fala constantemente, ouvimos constantemente algo relacionado a propósito, que Deus tem propósito, que Deus tem projetos na vida de alguém. Aliás, eu sempre ouvi, uns anos atrás, ouvia sempre isso. Parecia até um jargão, né? Quando alguém queria falar de Jesus para alguém, dizia assim, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Então, quando a gente aprendia a evangelizar, mais ou menos uma frase pronta era essa, Deus tem um plano na sua vida. E eu me lembro de ter usado ela, ter falado para alguém com medo de alguém perguntar, então qual é o plano? Deus tem um plano na sua vida. E a pessoa, então tá, qual é o plano? Aí ia ficar bonito para minha cara dizer assim, essa parte ele não me contou, ele só disse até a parte que tem o plano. O resto, como não diz respeito a mim, então é algo que ele vai falar com você. Mas Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Mas no final de tudo, eu quero dizer uma coisa para você, pasmem com essa frase que eu vou dizer para você.
Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Agora imagina, o que é plano e qual é o contexto do plano que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus quer fazer na vida de cada um, isso compete a cada um com Deus. E Deus revela, mostra, Deus constrói circunstâncias, Ele constrói um histórico. Isso a gente não pode negar, por isso que relacionamento com Deus precisa ser construído. Isso demanda tempo. Ninguém vai ter um relacionamento com Deus de um dia para o outro. É por isso que alguém que é novo decidido, você já deve ter percebido que quem é novo decidido, entregou a vida para Jesus, foi tomado abruptamente de um amor tão grande pelo Senhor, que está querendo saber como é que acontece, já está querendo ser arrebatado antes de todo mundo. Mas por que ela reage dessa forma? Porque ela está querendo viver uma história com Deus, que para ela a vontade de viver a história é maior do que o tempo que ela tem de relacionamento. E não funciona assim. A gente precisa entender o tempo de todas as coisas. Se você trouxer isso para a nossa vida cotidiana, vamos lembrar assim, eu quero fazer um comparativo, apenas para ser didático. O comparativo é tempo de namoro. Tempo de namoro, namorado, namorada, tá assim, ó. Não tá? Quero achar a palavra aqui, ó. Mas tá animado, tá assim disposto a tudo. Tá disposto a tudo. Leva em casa, traz de volta. Se quiser voltar, volta de novo. Se quiser vir, vem de novo. E vai, vem, não tem problema nenhum. Está pronto para tudo. Mas aí vem a construção do relacionamento. E a construção do relacionamento vai consolidar valores que não se pode se instituir no início. Não tem como. Não há um relacionamento sequer, que esteja estruturado e fundamentado na fase do namoro. Não tem. E é por isso que a gente recomenda, e isso vale porque está gravado, vale porque eu estou falando aqui na igreja, o quanto é importante para quem está começando a namorar. Isso vale para quem é adulto, tem adulto que está começando a namorar ou não, e jovens, adolescentes, que pisem no freio. Por que é necessário pisar no freio? Para que não se queira demonstrar o momento, né? Aquela volúpia, aquela coisa toda, né? Fora do tempo, fora do encaixe adequado, fora do tempo perfeito para isso. Então, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento. Então, para quem está estabelecendo um relacionamento, por exemplo, e aí eu quero fazer esse comparativo para ser didático, imagina que nesse início, é o início que talvez você esteja pronto a fazer um monte de coisa, que até impensadamente você é capaz de fazer, só para agradar quem você ama, mas você não construiu um fundamento, não está consolidado, não está estruturado. Isso é estruturado ao longo do tempo, porque ao longo do tempo, com a sua namorada, noiva, esposa, você constrói uma amizade, e você vai vendo que isso acaba agregando, não é somente isso, mas isso faz parte de um portfólio de relacionamento que se estabelece ao longo do tempo. E aí você percebe que nessa jornada, nessa caminhada, você olha para trás e você vai ver que tiveram bons momentos. Momentos onde você foi tratado, onde você foi trabalhado. Momentos difíceis. Momentos onde talvez você tenha pensado em jogar tudo para cima. Não é mais, não quero mais, como é que vai ser? Não, mas você está aqui, chegou aqui. E você chegou no momento onde você identifica que tiveram situações boas, mas situações ruins. Mas tudo isso ajudou a construir um relacionamento sólido, uma relação firme, uma relação forte. Relacionamento com Deus, daí o mal comparativo, mas era para ser didático. Relacionamento com Deus também é dessa forma. Por isso que eu disse que quem entrega a vida para Jesus, aceitou Jesus, está querendo viver o sobrenatural de um dia para o outro. Não vai ser assim. Via de regra não vai ser assim. Vai precisar construir, vai precisar consolidar, vai precisar fundamentar. Aí você vai perceber que muito mais do que aquela volúpia do primeiro amor, no relacionamento com Deus, você vai ver assim, poxa, já tenho 20 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho, 40 anos no Evangelho. Caleb, você se lembra que Caleb foi um dos dois daquela geração antiga, juntamente com Josué, que entraram na terra prometida, né? Dois daquela geração antiga. Os outros foram ficando pelo caminho.
Mas ele chega em determinado momento, já na terra prometida, que ele observa assim: poxa, eu percebi que de tudo aquilo que Deus tinha prometido, tem uma fala de Josué em relação a isso, tem uma fala de Caleb com relação a isso. De tudo aquilo que Deus tinha prometido, nada se perdeu, nada deixou de se cumprir, nada. Josué identifica isso como fidelidade de Deus, como poder de Deus, que ao longo do tempo Deus tinha cumprido tudo aquilo que disse que ia fazer, ele fez. E Caleb percebe que ele tinha força, a força da juventude, mesmo com anos já avançados de idade. Mas ele percebe fidelidade de Deus. Por que eles conseguem ter essa leitura depois de um tempo? Porque eles construíram relacionamento. Agora eu pergunto a você: será que nessa jornada não teve momento de malcriação de Caleb, de Josué? A gente lê os escritos bíblicos apenas como se fossem os heróis da resistência. Será que eles não tiveram seus momentos como Moisés teve? Como Moisés se angustiou de ser cobrado, de ser tão rechaçado pelo povo hebreu, cobrando dele respostas, porque eles estavam passando por tantas dificuldades. E Deus estava só apertando o parafuso de Israel. Era uma nova terra, era um novo tempo. E era um povo com a cabeça do Egito. Entenda uma coisa: povo com cabeça do Egito não entra na terra prometida, irmão. Não tem como. Isso vale para os nossos dias. Se a cabeça da pessoa, do homem, da mulher, é a cabeça lá do Egito, a que me refiro cabeça do Egito? Vamos fazer essa ponderação. Eu quero me referir à vida do passado, vida pregressa, vida em que se fazia tudo de qualquer jeito, vivia de qualquer forma. Então, se a cabeça é a cabeça do Egito, como é que é a terra prometida? O que é a terra prometida para nós? A vida abundante no Senhor, arrebatamento da igreja. Tem gente que está querendo viver uma vida largada e está querendo ir para o céu. Aí está querendo viver uma vida de qualquer forma e está querendo entrar no céu. Não há comunhão entre luz e trevas, irmão. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não tem como viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito e dizer: Senhor, agora eu quero entrar no céu aí. Não vai. Em todas as coisas, Deus aperta o nosso parafuso. Em todas as coisas, Deus prova. Em todas as coisas, Deus nos aperfeiçoa. Em todas as coisas, nós precisamos enxergar que não é tudo um mar de rosas. E nem por isso Deus perdeu o controle da situação. Nem por isso Deus perdeu o controle da situação. Vamos ver isso? Porque quando a Bíblia fala, e somente para fazer um resumo, não é? E um termo muito usado lá no trabalho, um overview, só para a gente entender o que acontece. Então está aqui Elias, depois de ter testemunhado, de ter presenciado, de ter sido um protagonista no sinal manifesto de Deus, mandando fogo do céu, né, fazendo cair fogo do céu, ele agora está se escondendo. Ele vai para o Horebe, o monte de Deus, ele vai e se esconde, está dentro de uma caverna. E ele começa a conversar com Deus, ele percebe, Deus achou ele, ele vai e se esconde, Deus achou ele. Fala para quem está perto de você, diga assim, ó: se você se esconder, Deus te acha. Faz assim com essa vozinha assim, que eu acho que fica mais legal até o recado. Deus te acha. Às vezes a gente quer se esconder de Deus. Eu vejo assim, olha, qualquer coisa que a gente tenha que passar, é melhor que você levante a cabeça, você respire fundo, você se posicione e você saiba ser corrigido. Eu acho que é bom a gente ser corrigido. Eu aprendi isso na minha infância. Não é fácil eu sei que não é fácil ser criança e ser doutrinado para ser alguém de bem. Não é? Porque quando a gente é criança, a gente meio que, de uma certa forma, a gente é meio mimado. A gente acha que pode tentar dar nó em pingo de éter. E a gente precisa crescer como alguém de bem. Então tinha momentos em casa que eu ia pro quarto acertar as contas com meu pai. Que eu amo apaixonadamente, mas amo meu pai, é um negócio. Mas tinha hora que tinha que dar o aperto, tinha que dar a correção. Eu me lembro que naquelas oportunidades eu tentava achar justificativa, mas é porque eu já não tinha nem ainda a correção, eu já estava chorando, né? Menino é assim, começa a chorar antes do negócio, que a gente já começa a doer na alma antes de doer na carne.
Aí, chorando assim, mas não fui eu, mas foi por causa de não sei o que, foi meu irmão, foi minha irmã, mas é porque, arrumando justificativas. E eu ouvi isso do meu pai: diga o que foi que você fez, fale o que foi que você fez. Aí eu entendo porque que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Olha como é fácil ter misericórdia. Olha como é fácil ter misericórdia, alcançar a misericórdia de Deus. Só confessar e não fazer mais. Simples assim. Simples assim. Errei. Fiz besteira. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Vai lá, Elias está escondido agora, está se escondendo. E naquele momento que ele está se escondendo, a Bíblia fala, versículo 9, a gente vê em outro momento que também o Senhor fala também no versículo 13. No versículo 9, Elias entra na caverna, passa a noite ali, e vem a palavra do Senhor a ele dizendo: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Você vai ver que no versículo 13 é a mesma coisa. Que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Elias está onde? Ele está onde aí? Ele está na caverna. Não parece algo estranho? Deus está perguntando: o que é que você está fazendo aqui? Você acha que essa pergunta foi o quê? Pergunta, qual foi o sentido dessa pergunta? Qual foi o objetivo dessa pergunta? O objetivo da pergunta é dizer assim: você está no lugar errado, Elias. Você está no lugar errado. E eu entendo que naquela hora que Deus confronta Elias, confronta para dizer: Elias, não é possível que você tenha desconsiderado tudo que você viveu. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, 850 profetas que adoravam a deuses estranhos. Só tinha você como profeta de Deus. Todo mundo debochando da sua cara e debochando de mim, Deus. Aí você entendeu a direção e suplicou fogo do céu. O fogo caiu, consumiu o holocausto. Honrei você, Elias, na frente de todo mundo. Honrei você, Elias, na frente de todo mundo. E você está na caverna, Elias? O que está passando pela sua cabeça de você se enfiar na caverna? O que está passando pela sua cabeça de você se enfiar na caverna? Eu vejo que quando Deus fala com Elias nesse sentido, mostra para Elias que Elias não entendeu exatamente tudo aquilo que ele tinha experimentado. E mais do que isso, Elias estava num lugar que não era o lugar dele. Elias era lugar de profeta, irmão, não é dentro de caverna não. Lugar de profeta não é na caverna não. Olha aí para quem está perto de você, ó. Tem um profeta aí do seu lado. O Senhor te deu por profeta as nações, irmão. Você sabe que a gente fala muito aqui na igreja, a razão de ser do nome, Comunidade Profética, Árvore da Vida, porque que nós assumimos a responsabilidade profética? É porque nós estamos encaixados nesse tempo, nesse recorte da história da humanidade, para que a gente possa declarar Jesus. Você quer algo mais profético para um tempo que se espera para arrebatamento da igreja? É tempo da gente saquear os infernos, povoar os céus. É tempo da gente falar de Jesus para um monte de gente que está indo para o inferno. Imagine você abrindo a boca para falar: Jesus te ama, Jesus quer o seu bem, Jesus quer mudar a sua vida. A pessoa: ai meu Deus, eu precisava disso, eu entrego minha vida para Jesus. O que é que você está fazendo? Você está agindo segundo a direção e o fluxo profético que Deus estabeleceu para a igreja nos dias de hoje. O fluxo profético para a igreja nos dias de hoje, que é o tempo da graça, é ganhar almas para Jesus. Esse é o tempo. Está se expirando o tempo, o cronômetro regressivo está se aproximando do zero. Jesus vai voltar, e nesse tempo que a gente tem até o zerar do cronômetro, tem um monte de gente que ainda vai entrar no céu. Através de quem? Aponta o dedo para o profeta que está do seu lado aí. Você, profeta. Eu disse para você apontar para quem está do seu lado, porque alguém do seu lado apontou para você, tá? Mas você é o profeta. Você é quem está cumprindo o chamado profético. Aí Deus fala para Elias: Elias, você está no lugar errado. Não chamei você para você ficar enfusado dentro de caverna. Você não entendeu. Dentro da caverna você vai se sentir como você está. Qual era o estado psicológico, o estado mental, o estado espiritual de Elias naquele momento? Era o quê? Ele estava se sentindo o quê? Medo, inútil. Ele estava se sentindo imprestável.
Aí ele vai para dentro de uma caverna. Vou ficar lá dentro. Quem está dentro de uma caverna não faz nada. Quem não faz nada não serve para nada. Eu via da infância que quem não vive para servir não serve para viver. Acho que por essa razão Elias começou a pedir para morrer. Eu não quero, eu quero morrer. Então eu não estou servindo mais para nada. Se eu não vivo mais para servir, não sirvo para viver. Senhor, tira a minha vida, estão querendo tirar a minha vida. Então faz isso, Senhor, logo comigo, para que eu não tenha que cair na mão dos inimigos. Deus coloca cada pessoa no seu lugar para atravessar as provas que precisa atravessar, mas não perder a identidade profética de cumprir o propósito de Deus, irmão. Entende por que Deus vai até Elias? Talvez você não tenha tanta paciência com seu filho quando está fazendo birra, mas Deus teve paciência com Elias fazendo malcriação. E assim a gente costuma fazer as nossas malcriações. Não vou para a igreja hoje. Hoje eu não vou. Não vou. Hoje eu não vou dar paz do Senhor para o irmão. Não vou. Vou ser o último a entrar na igreja. Na hora que começar, vou ficar de longe ouvindo. Na hora que começar, tocar aquela vinheta de abertura do culto. Começou a tocar, eu entro. E na hora que vier, quem estiver pregando lá, estiver abençoando, na hora, vou nem deixar cantar aquela musiquinha do Somos Corpo. O pedaço do corpo vai se desligar do corpo, vai sair correndo. E vou me mandar, porque hoje eu não quero. Birra, irmão. Birra. E eu vou dizer uma coisa. Eu estou acostumado no evangelho com birra. E essas birrinhas acontecem. Deus ama você. Não se preocupa que Deus ama você. Deus ama você. É igual menino pequeno. O menino faz uma birrazinha, daí a pouco você já está dando um sorriso para ele, você está abraçando, beijando, carrega no colo, dá cambalhota. Não é assim? Deus olhou para Elias e viu assim: pô, meu filho, profeta, ele está fazendo birra, mas eu vou lá dar uma chegadinha perto dele. Vou dar uma chegadinha perto dele. Elias, o que você está fazendo aqui? Para pensar, Elias. O que você está fazendo aqui? Será que você não está percebendo que você está fora de lugar, você está fora de posição? Deus trata muito no nosso diálogo interior, nosso diálogo interno. Deus trata muito a nossa alma. Muito. E normalmente são as perguntas. Pode observar, se você ainda não observou, são as perguntas. Porque as perguntas provocam as respostas. E as respostas são reveladoras. Porque a gente se expõe, a gente se abre. E Deus começa a perguntar: por quê? Por que você está fazendo? Às vezes é o seu porquê, né? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Aí Deus responde para você: por que você está agindo dessa forma? Ah, por que está acontecendo tal coisa na minha vida? Aí Deus responde para você assim: por que você não faz o que deve ser feito? Por que você deixou de orar? Por que você deixou de ir para a igreja? Por que você não abraçou o irmão? Por que você não fez, não aconteceu? E você vai percebendo que as perguntas vão provocando respostas. O nosso diálogo interno com Deus vai se revelando de tal forma que a gente vê o quanto Ele é Deus, que se apodera do nosso ser, cuida da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso profundo, e Ele aperfeiçoa o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. É no seu coração, e Deus manifesta a poder através do seu coração, e Deus trata a sua alma através do seu coração. Deus vai mexendo com você através do seu coração. Um coração contrito, um coração quebrantado, que a Bíblia diz que Ele não despreza. Você entende que Deus vai lhe trazendo perguntas para você entender que você está fazendo a coisa certa ou a coisa errada? O que você está fazendo, Elias, aí? O que você está fazendo dentro da caverna? Deus pega Elias, profeta de Deus, e encontra ele dentro da caverna. Dentro da caverna não era o lugar de Elias. Não era o lugar de Elias. Não era um lugar propício, proposto pelo Senhor. Lá no versículo 18, você vai perceber a reação de Elias quando Deus traz algo para ele. A Bíblia diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Sabe o que acontece? Quando Deus pergunta por que Elias estava ali, automaticamente a resposta de Elias é uma desculpa, e nós estamos treinados para desculpas diante de Deus, né? Elias começa a dizer: olha, Deus, está acontecendo isso porque a primeira coisa que Elias fala, aliás, ele fala isso 2 vezes, mas a primeira coisa que ele fala em justificativa para o fato dele estar na caverna é: porque o teu povo quebrou aliança com o Senhor.
É porque eles quebraram a aliança, eles derrubaram os altares. Você percebe que Elias está querendo encontrar uma justificativa para poder fundamentar o erro dele? Veja, Elias é profeta, Elias precisa cumprir um propósito profético. O que é que pode tirar um profeta a cumprir um propósito profético? O que é que pode tirar ele da linha profética que Deus estabeleceu ele? O que é que pode tirar? É alguém que vive por circunstâncias? Entenda só o seguinte: você acredita em Deus pelas circunstâncias ou você acredita em Deus? Vou perguntar a você, vai, diz para mim. Você acredita em Deus independente de qualquer coisa, ou você precisa de alguma coisa para acreditar em Deus? Precisa de alguma coisa para acreditar em Deus? Se for dessa forma, você precisa ser movido por circunstâncias, para acreditar em Deus por circunstâncias. É algo semelhante ao que aconteceu com Tomé. Sabe, um grande dissabor na vida de Tomé foi ter sido um dos 12 e não ter testemunhado no primeiro momento que Jesus aparece para os seus apóstolos. Tomé não estava. Angustiado, agoniado, preocupado, ele não estava. Você vai ver que num segundo momento a Bíblia fala que Jesus, ele aparece novamente naquela sala. E naquele ambiente lá, Tomé estava e ele testifica, ele testemunha exatamente no momento em que ele é confrontado por Jesus, dizendo: ô Tomé, você não acreditou que eu havia ressuscitado? Quando eu apareci a primeira vez, você achou que não era, você tinha duvidado, e agora eu estou aqui novamente, mas eu voltei aqui para poder mostrar que sou eu. Você não acredita em Deus apenas porque você precisa de circunstâncias que demonstrem que Ele é Deus. Você acredita em Deus porque Ele é Deus, e talvez as coisas que você deseja que aconteçam não venham de fato a acontecer. Nem por isso Deus deixou de ser Deus, nem Ele perdeu o controle das coisas, controle sobre todas as coisas, absolutamente. Mas é a justificativa que Elias traz, dizendo: é porque o teu povo quebrou a aliança, Deus. Teu povo quebrou a aliança. É mais ou menos como uma mulher de Ló, a mulher de Ló e a mulher de Jó, né? Lembrei das duas. Uma que olhou para trás, virou estátua de sal. A outra que disse: amaldiçoa teu Deus e morre. É cada um dizendo assim: olha, eu tenho justificativas para poder sofrer o que eu estou sofrendo. Alguém olha para trás e diz assim: vou virar estátua de sal, mas porque me forçaram a olhar para trás. Você entende que tem coisas que a gente não tem resposta, não tem justificativa, mas sustentamos determinado tipo de justificativa para poder acobertar onde estão os nossos erros? E a gente precisa encarar as nossas falhas de frente. Deus conhece onde estão as nossas fraquezas. Deus conhece onde estão as nossas limitações. Ele não nos chama de super-heróis. Nós não temos nem a obrigação e nem temos a condição desse heroísmo pleno que nos coloque numa situação de inerrantes, de perfeitos. Não tem como. Aí ele encontra Elias dizendo: olha, Deus foi o teu povo. Ele fala isso no versículo 14: os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares. E novamente ele falou isso no versículo 10, quando ele diz: porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. E ele declara: e só ficou eu. Só ficou eu. Deus responde a ele no versículo 18: mas tem 7.000 que não se dobraram. Era Deus dizendo para ele: Elias, não tem só você, tem mais gente na mesma situação que você. Tem mais gente que também não se dobrou. Tem mais gente que guardou a fidelidade. Sabe onde é que isso encaixa com a nossa vida? É assim: não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu vou entregar minha vida para Jesus, não sei se eu vou ajudar, não sei, porque eu estou passando situação A, B, C ou D. E é como se Deus falasse para nós, e eu creio que Ele está falando no seu coração, dizendo assim: olha, mas tem gente que também passa por situações semelhantes que você. Não sei se eu vou estar porque eu estou cansado, mas tem gente que está cansada também.
Não sei se eu vou poder estar presente no evento da igreja, porque eu tenho que viajar com a família. Mas tem um monte de gente que tem família também gostaria de viajar. Não sei se eu vou ajudar porque a unha está encravada. Mas tem um monte de gente com unha encravada que você não consegue nem ver. O sapatinho está apertado, o pezinho está doendo e você não consegue nem ver na expressão da pessoa. Porque ela prefere sacrificar a sua própria condição física para poder entregar o melhor para Deus. Deus fala para Elias isso. Mas tem 7.000, Elias, que não se dobraram. Não é só você. Tem 7.000 que não se renderam a deuses pagãos. Não é só você, pelo fato de você ter testemunhado e ter protagonizado um momento tão importante em que desceu o fogo dos céus e agora você torna-se um desafeto de muitos de Israel, um desafeto para Jezabel, um desafeto para Acabe. Mas não é isso. Tem outros 7.000 que também estão prontos e dispostos a viverem uma vida de integridade. E eu vejo que é dessa forma, nesse momento, Deus começa a trabalhar no coração de Elias, para mudar os princípios, os fundamentos que levavam Elias a pensar de uma forma. A gente precisa deixar Deus sacudir os nossos fundamentos errados. Precisa sacudir, precisa arrebentar aqueles alicerces que nós construímos ao longo do tempo para afirmar um tipo de pensamento que não nos leva a crescer. Deus tem que quebrar esse negócio. Alguém que diz assim: eu não preciso estar na igreja para ser crente. Você vai ver muita gente falando isso e vai defender isso com todas as suas forças. Não preciso estar na igreja para ser crente. Não, mas a Bíblia diz que não é deixando a congregação como o costume de alguns que têm abandonado, abdicado da fé, porque estão abandonando o lugar onde as pessoas estão com seus corações centrados na presença de Deus. Então, peraí, não é bem assim. Deixa Deus arrebentar esse lastro, esse pilar de entendimento que faz com que o pensamento das pessoas seja para defender um erro. Acaba sendo até heresia. Até heresia. Não preciso estar na igreja para poder ter o meu relacionamento com Deus. Você precisa estar com os irmãos na igreja. Eu não preciso contribuir, não preciso dizimar, ofertar. Isso é coisa do Antigo Testamento. Porque você vai orar e vai dizer assim: Senhor, manda um anjo empresário para pagar as contas da igreja. Eu não tenho responsabilidade com a igreja. Aliás, quem acha que é dessa forma realmente não tem entendimento de igreja e sequer responsabilidade e conexão com ela. A gente precisa se importar sim. A gente precisa se interessar sim. E Deus começa a mexer com Elias, dizendo: Elias, você entendeu errado, Elias. Você viveu coisas muito importantes, coisas muito boas, mas não joga fora esse negócio. Eu estou entendendo sua malcriação, estou entendendo sua birra, mas está na hora de você viver um outro tempo. E Deus começa a tratar. É a terapia de Deus na vida de Elias. A terapia de Deus na vida de Elias. E Deus começa a tratar, até que Deus coloca ele de volta no trilho. Eu não sei se você tem mantido o seu lugar no trilho. Pergunta para quem está do seu lado: você está mantendo o seu lugar no trilho de Deus? Está mantendo o seu lugar no trilho de Deus? Quando a gente sai do trilho de Deus, aliás, hoje passou até na televisão, acho que em São Paulo aconteceu, um trem de carga carregando bauxita, que cruza uma parte da linha férrea, que é uma linha urbana, que caiu, tombou e tal, e aí até atrapalhou a questão lá do fluxo ferroviário e tudo mais. E aí você entende bem o que é isso. Aquele negócio saiu do trilho, derrubou tudo, estragou tudo, aquele negócio atrapalhou tudo. Tinha trem para passar pela linha férrea, não podia, porque um trem fora do trilho é problema. Um crente fora do propósito é o trem fora do trilho. É problema. É problema para ele, problema para os outros. Aí Deus pega Elias e diz assim: Elias, você é um trem fora do trilho. Eu vou pegar e botar você de novo, Elias. Mas você tem que entender o que está acontecendo, senão você não vai entender nem o reposicionamento. E Deus pega e reposiciona Elias. Reposiciona Elias. Versículos 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Olha que ele fez um caminho fugindo de Jezabel, fugindo de quem queria matar ele. Aí Deus diz assim: você vai voltar pelo mesmo caminho.
pelo mesmo caminho. Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Você entende que a obra de Deus sobre a vida de Elias não tinha terminado ainda? Elias estava dentro da caverna e Deus diz assim: mas você não terminou o que tem que se fazer. Você tem que ungir 2 reis. Você tem que ungir um cara para ser rei da Síria. Você tem que ungir um cara para ser rei de Israel. E mais do que isso, vai ter que ungir outro profeta no seu lugar. O recado de Deus era assim: você vai cair fora do negócio. Seu tempo está acabando. Mas para poder tirar você, eu vou precisar colocar alguém no seu lugar. Você tem que ungir 3 pessoas. Você tem que ungir 2 reis e um profeta. 2 reis e um profeta. Deus pega Elias e diz assim: sai dessa caverna. Volta pelo caminho que você veio. Aprende de novo. Se foi caminho de choro, de malcriação, de birra, você vai voltar pelo mesmo caminho. E pelo mesmo caminho voltando, você vai entender, você vai maturar tudo que você viveu, tudo que você experimentou aqui. Você vai entender o aperto do parafuso. Por que você passou, Elias, por tudo isso aqui na caverna? Por que você teve que passar por tudo isso aqui? Você vai maturar tudo isso. O que te fez chegar até aqui, desacreditando no meu poder, ou desacreditando no propósito, agora você volta pelo mesmo caminho. Você vai voltar a acreditar no poder e acreditar no propósito. E agora você se prepara, que a sua obra não terminou. Deus pega Elias e coloca Elias novamente no trilho do propósito de Deus. Isso é para quem de repente pensa que abdicar de relacionamento com Deus, de jogar tempo de relacionamento com Deus fora, é uma questão de escolha própria, é uma questão de vontade própria. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, estou bem hoje, amanhã eu não estou. E desde quando você acredita que Deus não olha para aquilo que Ele estabeleceu, instituiu para você cumprir? Quando que você parou para pensar, ou deixou de pensar, que Deus quer você, e Deus quer você para que você cumpra a vontade dEle? Que Gálatas 2:20, o agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, coloca a gente de novo no radar de Deus, na mira, na alça de mira de Deus, onde Ele sabe que pode alcançar a gente. Então Ele alinha a visão para dizer assim: é você, e eu tenho alguma coisa para fazer você realizar. Eu faço você chegar em algum lugar. E Deus está querendo fazer com que nós cheguemos aos lugares que Ele quer que a gente alcance. Eu não sei se você consegue ter essa percepção, mas até onde você vai chegar para fazer a vontade de Deus? Eu quero tirar você da caixinha da rotina, porque a caixinha da rotina vai te levar a pensar que depois do culto na igreja, você vai para casa, e de casa você vai dormir, no outro dia você vai trabalhar, e amanhã vai ser igual a hoje, igual a ontem. Parece que a gente vive cada dia a mesma coisa, parece que tudo é igual. Parece que tudo é igual. Mas eu prefiro enxergar que cada dia é um tempo de um aprendizado novo. E para cada dia, Deus me capacita, Deus me aperfeiçoa, Deus me dá uma ferramenta nova para que eu possa ir mais longe. Para você sair daqui do ambiente da igreja, imagine você sair do ambiente da igreja e você chegar até lá fora, você vai ter que passar por uma porta. Mas você não passa por ela apenas se jogando na porta de vidro. Você vai precisar de uma chave. A chave é uma ferramenta que Deus te dá para que você possa, o que nós temos, para que a gente possa sair daqui, a gente chegar até outro lugar. Aí a gente encontra outra porta, a gente precisa de uma outra chave. Assim é o nosso dia a dia de vida. Deus vai dando para a gente ferramentas para que a gente possa chegar mais longe. Chegar mais longe. E eu não sei como você se vê nessa jornada, irmão e irmã, mas Deus quer que você chegue mais longe. Deus quer que você vá mais longe. Deus quer que você dê passos, não para você girar em círculo,
não para você retroceder, não para você voltar. Deus quer te levar a lugares mais distantes do que diz. Eu não estou falando geograficamente, não necessariamente. Eu estou falando ir mais longe, ir mais fundo, chegar mais perto de Deus, se aproximar mais de Deus, fugir da rotina que muitas vezes se impõe sobre nós como se fosse uma prática religiosa. Não é isso, é o lugar onde a gente pode buscar mais de Deus, o que Deus vai mudar na minha vida, o que Deus vai me proporcionar experimentar, para que eu faça alguma coisa que eu não faço ainda, para que eu realize alguma coisa que eu não realizo ainda. Por que eu não realizo ainda? Porque eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria feito. Quando o apóstolo Paulo diz assim, porque uma coisa eu faço, mesmo sem saber se eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, ele está dizendo, eu nem sei se eu já alcancei o que eu deveria, mas eu vou fazer uma coisa, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero fugir da rotina, porque as coisas que para trás ficam, são as coisas que as pessoas vivem, entendam, entre aspas, a mesma vida de sempre, a mesma coisa de sempre, a mesma coisa de sempre, a mesma rotina de sempre. E o Senhor nos chama para romper, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Deus me prepara para o propósito, porque se eu me acostumar com o que eu estou vivendo, eu vou entrar num conforto tal que eu vou ficar girando em círculos, achando que está tudo bem, que está tudo resolvido, que a minha vida com Deus está tudo certo. Eu venho aqui num dia, se eu sou um cooperador da igreja, eu venho num dia de escala, depois sumo um mês inteiro, depois eu apareço de novo um dia na escala, e depois sumo um mês de novo. Ou então se eu sou um levita, eu vou tocar uma música lá, eu vou aprender a tocar, e depois eu toco de novo. E aí toca, se sair errado, sai errado mesmo, não tem problema nenhum. E vamos em frente, vamos em frente. A gente começa a girar em círculos, em círculos, em círculos. Está achando que está fazendo a coisa certa. Por isso que Israel estava achando que estava chegando na terra prometida. E estava só girando, girando, girando e girando, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Chegue no lugar que Deus quer que você chegue, e você terá cumprido o propósito. Você terá cumprido o propósito de Deus. Amém?